Fala, minha rapaziada, trazendo pra vocês obra nova. Vocês me pediram bastante aquela obra lá do porco, então a gente trouxe algo parecido. Não dá pra trazer a do porco ainda, porque ela tem pouco capítulo, mas digamos que ela é uma cópia dessa daqui. Então, como deu trabalho de traduzir diretamente lá da China, dá uma moralzinha, dá uma hypada aí, por favor, dá um like, muito obrigado. Mas enfim, não vou mendigar agora não, vou deixar pra mendigar no final. Simbora pro vídeo. Nossa obra começa com o professor explicando um pouco sobre mitologia. Ele explica pra gente o significado da guerra. No começo do mundo, alguns humanos comeram uma erva divina. Só que depois de comer essa erva, um humano se transformou num urso. E isso simboliza a tribo vitoriosa do urso. Já o tigre, que não conseguiu se tornar humano, simboliza a tribo derrotada do tigre. Eu sei que é um pouquinho confuso, mas essa mitologia é meio que uma metáfora. Ela reflete a ideia do culto do totem na sociedade primitiva. Mas enfim, a aula de hoje se encerrou. Não que isso seja algo diferente pro Protinha, que tá lá atrás ainda dormindo. Se aproximando, alguém tenta acordar o garoto. Despertando do nada, ele pergunta o que foi. Essa daí é um Sushi, a melhor amiga do garoto. Ela pergunta se ele veio pra escola só pra dormir de novo. Tem em casa não, é maldito? Tá vindo pra escola à toa? O Richan fala que lá vem ela de novo. E ela só vem pra escola pra dar sermão no ouvido dele? Aproveitando que o Proto tá falando de sermão, ela pergunta como é que ele tá, se tá bem. Mas o garoto pergunta o que poderia ter acontecido com ele. Ele tá normal, ué. Ela diz que não, imbecil. Ela tá falando do olho dele. Agora o garoto entende exatamente o que ela quer dizer. Ele diz que ultimamente não tem visto mais aquelas coisas. Acha até que logo isso vai passar. A Sushi diz que isso é ótimo, na verdade um bom sinal. Saindo da escola, o Prota foi no armazém na esquina. Lá dentro ele dá uma olhadinha na comida de gato. Ele não quer exatamente levar qualquer uma, né? Por mais que seja um gato de rua, qual será que ele ia gostar mais? Bom, ele não vai ficar escolhendo muito não, vai ser aquela ali mesmo. De rabo de olho, ele escuta alguém falando que o novo funcionário é muito gato. Digamos que lindo. A gente vê que são duas alunas pervertidinhas. Já lá no caixa, elas entregam a sua compra. Não que seja estranho ou o Prota corte pro outro lado, mas ele tenta ver como é que é o homem, se é bonito mesmo, sabe? E quando ele vê, rapaz, a notícia não é muito boa não. Digamos que na sua infância, ao invés da mãe dele fazer carinho com a mão, ela fazia com paulada. Não, peraí. É um mamaco? É o cara, o atendente, lindo, é um mamaco? É sério isso? Rapaz, pelo visto é isso mesmo, porque as garotas estão pedindo o número dele. Querem adicionar o garoto como amigo. O mamaco, meio desconfortável, diz que infelizmente não vai poder. Assim, do nada é complicado, né? Saindo, o Prota reflete que nem se lembra de quando isso começou. Ele ganhou essa habilidade especial que permite ver os não-humanos escondidos entre os humanos. E embora ele não saiba exatamente o que são, pelo que ele observou até agora, são criaturas que escondem sua verdadeira forma e vivem entre os humanos. Mas o bom é que a existência deles não é exatamente uma ameaça para o mundo humano. O ruim é que essa loja de conveniência ele vem todo dia. E ter que ver aquele macaco não é muito bom não. Mas pelo menos não deve ter problema, né? Já que ele não faz nada. Pelo menos é isso que o Prota pensava. O mamaco percebeu a habilidade dele. Na verdade não, é pior ainda. O mamaco tava atrás do Prota. Bom, o garoto já tá sozinho, vagando pela rua. Ele encontra o seu gatinho e até pede pra ele não ficar ali, sempre parado, esperando por ele. Meio que o Proto se sente um pouco pressionado, sabendo que o gato tá ali esperando por ele. Mas enfim, agora ele pode vir comer à vontade. O gatinho tava lá, comendo bem de boa, até que sente algo um pouco estranho. Vocês sabem, né? Gato tá ligado ao sobrenatural. Então na hora ele se arrepia todinho. A gente entende o porquê que ele tá assim. 3 valentões apareceram. Um até diz que tava se perguntando o porquê que esse gato maldito tava fazendo barulho de noite. O barulho era tanto que infelizmente ele não tava conseguindo dormir. Então pelo visto isso aí é obra do garoto. O Richan pergunta como assim, ele tá longe da área residencial. Epa rapaz, é aí que ele entende o B.O. Na hora, percebendo que se meteu em furada, pede desculpa. A culpa realmente é dele, mas da próxima vez ele vai tomar cuidado. Mas agora, né, tá na hora de ir embora, né? Deixa que na próxima ele toma mais cuidado então. O encapuzado fala pra ele ficar parado. Ele diz que sabe que o garoto consegue vê-los. O Protinha toma um susto, como é que esse maldito sabe disso? Mas que se lasque, agora não é tempo de pensar nisso. Ele tá muito encrencado e pra tentar sobreviver vai ter que correr muito. Dito isso, ele mete o pé gritando desesperado.
Porém, o não-humano serpente fala pra ele nem desperdiçar energia. Não adianta correr, ele não vai conseguir ir muito longe. Da mão do monstro sai várias serpentes. Por mais que o Prota já tivesse um pouquinho longe, o braço do miserável se esticou e conseguiu morder o Prota. Com esse ataque, ele não se aguenta e cai no chão. Não é como se só tivesse as picadas. Aquelas serpentes eram peçonhentas. O Prota tá com veneno por todo o corpo. A criatura até fala que, embora o veneno não seja tão forte, ele vai se espalhar rapidamente por todo o corpo do moleque. Daqui a alguns minutos ele não vai estar mais vivo para contar a história. Pra sair vivo, o ideal é que agora ele mostre a sua verdadeira forma. Ih, rapaz, ele ainda chama o Prota de tigre desgraçado. O Prota pensa, como assim, tigre? Do que esse maldito tá falando? Será que ele foi confundido com outra pessoa? Não é possível, tem que ser muito azar. Tudo bem que ele não tem a maior sorte do mundo, mas poxa, ser confundido com outra pessoa? Ih, rapaz, não é que aparece um tigre na frente dele mesmo? O Prota fica surpreso. Tipo, tem um tigre de verdade na sua frente? Ele nunca pensou que viria um tigre antes de morrer. Mas tanto faz, nem de tigre ele gosta de gato. Tudo bem que o Prota pode até gostar só de gato, mas quem vai salvar a pele dele vai ser esse tigrinho. O maldito faz uma explosão que até os não-humanos sentem. O serpente sorri, dizendo que pelo visto, o mamaco tava certo. O tigre realmente usou a antiga técnica de selamento. Não é à toa que eles procuravam esse miserável e não conseguiam achar. Ele estava escondido no corpo de um humano, mas agora, finalmente, ele foi encontrado. Olhando pro Prota, o tigrinho pede desculpa. No final das contas, ele que meteu o garoto nisso. É por sua causa que a criança tá sofrendo. Porém, o tigre pede para que, por favor, ele aguente só mais um pouco. Ele vai ali bater nos otários e já volta. O serpente dá a ordem para que os seus subordinados avancem. O primeiro vem dizendo que não importa que o tigre seja forte. Ele acabou de despertar. A sua força ainda não se recuperou por completo. Sendo assim, eles têm uma chance. Só que não, porque o tigrinho já vira cheio de ódio. Em questões de segundo, o primeiro já tá com a cabeça no chão. Ih, rapaz, na verdade foi pior que isso. Só que essa primeira porrada, ele perdeu uns 4 dentes da boca. O segundo vem confiante, achando que vai conseguir fazer alguma coisa. Mas vocês sabem, né? Quando o cara tá de capa é porque ele é bom de porrada. O tigrinho veio com um chute direto no maxilar. Eita, que esse aí deve ter perdido mais uns 4 dentes também. Vendo que não tem muita opção, o mano serpente também ataca. Só que o tigre, pelo visto, nem se mexe. O serpente fica todo confiante, achando que conseguiu executar o seu ataque. Ele diz que, embora não consiga eliminar o tigre, a quantidade de veneno vai ser suficiente para parar os seus membros. Pelo menos era isso que ele pensava. O tigre pega todas as cobras e esmaga com a mão. Ele fala que o serpente não deveria nem chamar aquilo ali de veneno. Aquilo ali é só saliva nojenta. Só que chega aqui mais perto pra gente conversar pessoalmente. O serpente não tava muito afim, mas infelizmente ele tá sendo puxado. O tigre já vem com a mão pra jogar mais um no chão. Jogar no chão é o caramba, ele veio e foi passando a Tramontina. Com isso, todos os 3 foram finalizados. Quer dizer, pelo menos era isso que o tigre tava acreditando. As cobras que caíram do corpo do serpente começaram a fugir. Isso deixa o tigre um pouco irritado, mas tudo bem. Agora ele precisa se preocupar com outra coisa. O moleque que tá ali quase partindo pro outro mundo. Depois de um certo tempo, a gente vê o Prota acordando. Só que dessa vez tem alguém chamando por ele. O maldito ainda é abusado. Ele diz que o Prota já acordou, então o que tá fazendo ali parado? Ele não vai preparar a comida não? O Richan fala que já avisou que é pra bater na porta e não sair entrando. Fora que ele tem nome, é Richan. Richan? O garoto fala que tanto faz. Richan, ri gato, ri cachorro, ele tá com fome. O Richan tenta se lembrar do que aconteceu naquele dia. Ele reflete que não consegue nem acreditar que esse cara barulhento é o tigre, a pessoa que o salvou naquele dia. Pois é, eu também fui pego de surpresa. Como assim aquele mano bom de porradaria, esse molecão aí? O Richan conta pra gente que já se passou uma semana desde o incidente. Ele ainda não entendeu muito bem o que aconteceu. Depois de ser atacado pela cobra, ele simplesmente apagou. Fora que a história que esse cara tá contando é difícil de acreditar. O tigre pergunta o que ele tá pensando. Ele não vai preparar a comida não? Por que tá ali parado? Pra não ficar chamando o mano tigre de tigre o tempo todo, eu vou chamar ele de T. O Richan diz que tá bom, ele já vai lá preparar. É só esperar um pouquinho. O T diz que tudo bem. Só que olhando um pouco mais pra baixo, ele vê o gato daquele dia. Pois é, pelo visto o Prota adotou o felino. No caso, os 2 felinos, né? Já na cozinha, o Prota tá preparando 2 ovos. Lá ele pergunta se o T realmente é aquele tigre da mitologia. Ele fugiu da sua terra por quê? Porque não gostava de vegetais? O T, brigando com o gato pela comida, diz que isso é besteira. Que história maluca é essa? Vegetais são super nutritivos. Fora que, o que é essa história de mitologia? Vendo a cena, o Prota pergunta o que ele tá fazendo. Por que ele tá comendo a comida do gato? O T pergunta qual é o problema. A comida é boa.
Mas, aliás, por que ele trouxe esse gato maluco com ele? Esse maldito só sabe comer. Ih, rapaz, pelo visto o gato entendeu e não gostou nem um pouco do que escutou. O Prota pensa que não é possível. Isso aí não é aquele herói da mitologia. Depois de um tempo, já alimentado, o Prota pergunta pro T se ele conhece os não-humanos que atacaram ele naquele dia. O T pergunta se ele tá falando daqueles otários. O Richan fala que, pelo visto, parecia que eles conheciam o T. Será que foram eles que o despertaram? O T, ao invés de responder, faz um movimento com a mão. Rapaz, e pelo visto, ele rasga a roupa do Prota. Será que ele gosta desse tipo de coisa, será? Ah, não, graças a Deus não. Ele tá falando que é o pingente. Aquele pingente de Jade. Ele pergunta como o Prota conseguiu aquilo. Quem deu isso a ele? O garoto responde que foi sua mãe. O T pergunta onde ela tá, mas o Prota diz que, bem, ele não sabe. Será que ela foi comprar cigarro? Se levantando, o tigre diz que é pra ele manter esse pingente de Jade o tempo todo com ele. A partir de agora, muitos problemas virão atrás dele. O Prota dá uma mãozada na cabeça do T. De repente, ele vem com esse papo todo sério, tá ficando maluco? Contanto que o tigre não arrume confusão, tá ótimo, o mundo vai seguir em paz. Depois disso, um tempo se passa e o Prota já tá na escola. O professor pede pra que todos se sentem e também, por favor, que deem as boas-vindas ao novo aluno. A rapaziada começa a comentar que é meio sem graça. No final das contas, é um homem. Pra piorar, é um homem pequeno. O novo aluno dá olá a todos e diz que seu nome é Ong-Woo. Ele até pede pra que, por favor, todos cuidem dele. Só que é aí, rapaz, que a habilidade do Prota se ativa. O garoto percebe que o novato não é humano. Depois da aula, do lado de fora da sala, no corredor, a gente vê a gangue do valentão Zhang Long. O valentão, como sempre, tem que esbarrar alguém pra mexer. O problema é que a pessoa que ele esbarra acaba caindo no chão. O mano colesterol pergunta se o lixo não olha pra onde anda. Ih, rapaz, a gente vê que quem ele tá chamando de lixo é o Ong-Woo, que até tá dando um sorrisinho. O Zhang Long fala que já que o moleque tá sorrindo, então vamos ali dar uma conversadinha. Quem tá reparando nesse incidente é a Yun. Lá do lado de fora, o Zhang Lu diz que o moleque antes tava rindo, então por que ele não tá rindo agora? Porém, o Yong só diz que ele é muito sem graça. Será que é isso que eles sabem pra intimidar os outros? Isso é patético. A gangue levou isso pro coração. Até perguntam se o moleque enlouqueceu. Pra não deixar o melequento ir embora, o Zhang parte pra cima. Só que é aí que ele bate de frente com a forma psicopata do garoto. Na hora ele não entende o que tá acontecendo. O seu corpo simplesmente parou de se mover. Pra piorar, dentro da sua cabeça tá cheio de vozes dizendo matar, matar, matar. Quem não entende muito bem isso é o seu grupo. Por que ele parou de atacar do nada? Enfim, o Yong tá lá, bem tranquilo, cantarolando. Quem não tá bem mesmo é o Zhang. O maluco puxou uma cadeira e começou a ir pra cima do grupo. Um dos seus subordinados até pediu pra ele parar, mas parecia que ele tava maluco. Digamos que alucinado. Bom, depois de um tempo, não tinha mais o que ser feito. Ele já tinha destruído todo mundo. O valentão bateu tanto que tá suando igual um porco. O Yong tá bem feliz com o resultado, tá sorrindo à toa. Quem não acredita no que tá vendo é a Yun, que tá ali de penetra. Depois de ver aquela cena, ela foi direto até o Prota. O garoto, que tá bem tranquilo, pergunta qual é o motivo da pressa, mas ela diz que foi aquele aluno transferido, o tal de Yong. Rapaz, é aí que o maluco aparece do nada e pergunta o que tem ele. O maldito tá pior que assombração, meu amigo. Não precisa nem falar o nome dele 3 vezes, falou uma só ele aparece. Ignorando a garota, ele pergunta pro Richan onde ele mora. O Prota diz que mora perto da escola, mas por quê? Bom, o garoto diz que não é nada não, mas será que ele pode ir lá hoje? A Yun grita, dizendo pro Richan que hoje ele tem compromisso em casa. Será que ele não se lembra? O Prota, suando, diz que é verdade, né? Ele tinha esquecido. A Yun responde que pois é, né? Que bom que ela lembrou. Se disfarçando, os dois se despedem, cada um segue seu rumo. O Yong, por outro lado, percebeu que ele foi descoberto. É, Yun, eu não queria dizer nada não, mas você até que fez um serviço bem feito. Só que no meio desse caminho você se colocou em perigo. Aí, ó, tá vendo? O maldito já agarrou nela. Ele pergunta qual é o nome da garota. O maldito nem esconde, ele pergunta logo o que ela tá fazendo, se metendo nos seus assuntos. Depois de um tempo, a garota tá no telefone com o Prota, dizendo que tá num terraço. Ela fala pra ele vir o mais rápido possível, porque ela tá prestes a cair. Claro que ela tá sendo controlada pelo maldito do Yong. O maldito é um não-humano com habilidades hipnóticas. Ele é capaz de manipular as vontades dos outros. Esse safado foi mandado por um tal de Yeshan, com o objetivo de se infiltrar e chegar perto do Richan. De repente, 3 homens aparecem.
aparece e esse de óculos escuros pergunta o que ele tá fazendo. Será que esse aí é o tal do Ye-chan? Mas enfim, ele avisa que não é essa garota que eles estão procurando. O Yong-Yu diz que a pessoa que ele tá procurando acabou de chegar. A gente vê que ele tá falando do Prota, que por sinal tá desesperado pra salvar a sua amiga. Bem na pontinha ela fala que seu corpo não tá obedecendo mais. Porém, é tudo culpa dele, é o Yong-Yu. É ele que tá controlando o corpo da garota. O Richan diz pra ela ficar parada, que ele vai tentar salvá-la. Os capangas começam a se perguntar como é que pode. O corpo do moleque é muito frágil. Como é que ele conseguiu selar o tigre ali dentro? Quem fica com raiva disso é o Yong. Falou que fez esse trabalho todo por um simples humano. Ele não é nada, não tem poder. Porém, o Prota se vira perguntando pro Yong o que diabos ele acha que tá fazendo. Mas o psicopata só manda ele calar a boca. Agora é hora de provar do que esse garoto é capaz. Com as suas mãos, ele faz o corpo da Yang continuar andando pra frente. E daí você já sabe, né, meu amigo? Não tinha mais onde pisar, ela caiu. Mas não é possível, ela não vai morrer não. Essa é a hora que o Prota aprende a voar, sei lá, bater palma e aparecer um portal, vira o Dr. Magneto. Meu amigo, dá um jeito, não deixa essa garota morrer não. Aí, tá vendo? Nem os capangas estavam esperando por isso. O garoto grita desesperado pela sua amiga. Mas tá tudo bem, meu amigo, é só você pular e salvar ela. Vai, eu sei que você vai desbloquear um poderzinho aí, não vai? Pelo visto não, ele não desbloqueou o poderzinho não. A menina chapou no chão mesmo. O desgraçado do Ong começa a rir por causa disso. O moleque realmente é um psicopata. Ele não sente nada a não ser graça nisso tudo. Por mais que o Prota esteja ali na frente dele chorando, ele se volta pro mafioso e diz que avisou. Aí ó, o moleque é comum. Não tem poder nenhum, é só um humano comum. Os outros capangas começam a dizer que ele é louco, tá ficando arrogante só porque tem um pouco de resistência. Não deveriam ter deixado ele cuidar disso. O Yong pergunta se tá ouvindo direito. Resistência? Arrogante? Desde o começo, quando pediram pra ele fazer isso, a atitude arrogante dele já o irritava. A única razão pela qual ele realmente aceitou esse trabalho foi pra ver se o oponente era realmente poderoso. Só que no final das contas, o moleque não é nada. E agora ele é julgado? Agora ele é o lixo? O Protinha, que tava escutando tudo, já chama ele de desgraçado e parte pra cima. Só que o Yong já ativa sua habilidade. Como ele é hipnótico, né? O corpo do Prota para na hora. Pra piorar, o moleque ainda é chamado de lixo insignificante. O mafioso segura a mão do Yong, mandando ele parar com isso. Ele não pode machucar aquele garoto, mas o Yong é maluco da cabeça. Ele diz que se o mafioso não quer morrer, é melhor não se intrometer nos seus assuntos. Claro que o mafioso não gosta nem um pouco disso e começa a partir pra violência. Porém, o psicopata já ativou seu poder. Agora, digamos que o mafioso tá sob seu controle. Só com o balançar das mãos do Yong, o maldito já começa a pegar sua cabeça. Depois daí, você já sabe, né? Ele mesmo se deu um autodesligamento. Só que esse desligamento nem foi na fonte, foi direto na placa-mãe. Os capangas começam a chamar o Yong de desgraçado, perguntando se ele enlouqueceu. Só que ele não tá nem aí, meu amigo. Agora ele tá dizendo que é a vez do Prota. Sem conseguir se controlar, o moleque acaba pegando no seu próprio pescoço. Depois de pouco tempo, ele já não consegue mais respirar. É aí que algo interessante acontece. O Yong tá lá falando pro Prota obedecer que já acaba. Só que se a gente reparar bem, tem algo saindo do corpo do velhote. Essa onda de magia passa pelo Yong e ele nem entende o que tá acontecendo. O mais estranho é que esse poder mágico começa a entrar pra dentro do corpo do Prota. Os capangas começam a comentar se o garoto realmente tá absorvendo energia. Mas tipo assim, como é que ele tá fazendo isso? Pior que agora a energia dele é colossal. O garoto reflete que agora o seu corpo tem uma força que tá jorrando pra fora. O Yun diz que a habilidade dele realmente agora tá interessante. Só que agora não importa o quanto ele lute. No final das contas, ele tá num beco sem saída. Pelo menos era isso que o Yong pensava. Do nada, o Prota conseguiu quebrar sua magia de hipnose. E agora tá envolvendo um moleque com as suas sombras. Caindo, o Yong pensa como isso é possível. Ele foi superado? É sério isso? O Richan já arranca ele do chão, perguntando por que ele machucou a Suzy. Isso é algo imperdoável, meu amigo. Só que o psicopata diz imperdoável? Ele acha realmente que já venceu? No final das contas, ele perdeu também. O garoto teve que ver a sua amiga cair, não pôde fazer nada. Sem conseguir se controlar, o Prota dá um socão no Yong. O Yong, coitado, nem entende como é que o Prota é tão forte. Com um soco, chapou ele lá na parede. Mas tá bom, né? Um soco não é nada, deu pra sobreviver.
Quer dizer, deixar pra lá porque ela veio prontinha pra dar mais um soco. Esse pega em cheio no meio do nariz. E pra piorar, a parede que antes tinha aguentado o primeiro impacto não aguenta o segundo. Lá se vai o Mano Yong. Nos seus últimos segundos, o garoto percebe que aquela queda ali não tem escapatória. Com isso, é mais um que chapa no chão. O Prota fica lá de cima, assistindo a queda de camarote. Só que aí que algo estranho de novo começa a acontecer. A magia do Ryun também começa a ser absorvida. O Hichan pensa que não pode ser. O que diabo é isso? Ele vai começar a correr. Por que essa desgraça de magia quer entrar no corpo dele? Pena que não tem como fugir, né, Protinha? A magia começa a entrar no seu corpo, mas parece deixar o garoto sem ar. Sem conseguir respirar, ele simplesmente cai no chão. Os dois capangas continuam ali, né? Eles não sumiram de repente. Eles estão se perguntando como é que o Prota fez isso. Absorveu até aquele maluco. Pra piorar a situação dele, rapaz, outra pessoa chega na cena. O nosso grande amigo T finalmente apareceu. Demorou um pouquinho, né? Mas pelo menos apareceu. Os capangas não são bestas, eles começaram a correr. Porém, vendo a situação do Prota, o T não gosta muito do que aconteceu. Sendo assim, ele vai atrás dos capangas. Ele diz que só vai fazer uma pergunta. E é bom ter a resposta logo. Ele parte pra cima agarrando o primeiro. E pergunta o que diabos eles fizeram. E também o que eles são. O capanga diz que não vai abrir a boca pra falar. Então o T nem perde tempo e só chapa ele no chão também. É, diferente do último, esse aí pelo menos foi embora com os dentes na boca. Quando o T começa a ir em direção ao segundo, ele já começa a falar que só estava fazendo o seu trabalho. Alguém pagou pra seguir o garoto, só isso. O T pergunta quem foi a pessoa, mas o capanga diz que não pode dizer. O tigre diz que tudo bem, então vamos ver se ele sabe voar. Rapidinho o capanga muda de ideia e pede pra ele esperar um pouco. O T diz que é bom ele falar logo, ou então vai soltar. O capanga fala que foi a gangue Yechá. Foram eles que contrataram. Só pra eu me corrigir aqui rapidinho. A gangue Yechá, no caso, é a gangue Yechan, que eu tava chamando antes. É que eu traduzi errado, vai, perdoa aí. Falando em gangue Yechá, a gente é levado até a base deles. Digamos que é uma base bem aberta, vai. É uma balada bem liberal que qualquer um entra. E por sinal, ela tá se tornando bem famosa. Uma mulher diz que o clima tá ótimo. A galera tá gostando. O homem de terno diz que sim, eles contrataram um novo DJ. Esse aí é o tal de Raposinha. É uma nova estrela em ascensão. A mulher não entende bem essa história de Raposinha, porque o cara é um homem. Mas ela explica que o nome dele é Jan Xiaohu. No caso, a pequena raposa Shang. Então todo mundo chama ele de Raposinha. A gente vê que essa mulher que tava perguntando é a própria Yechá. Que eu não sei se é muito bem uma mulher não, rapaz. O bigode dela tá maior que o meu, viu? Mas, né, essa daí é a chefe da gangue. Saindo da área de balada, ela chama todos os seus seguranças. É aí que a gente é levado ao corredor. A Yechá pergunta se todos os convidados já chegaram. E o subordinado confirma que sim. Entrando na sala, a gente vê que tá cheio de chefe de gangue. Outra coisa que a gente também repara é o Raposinha, tentando dar uma de infiltrado. Ele tá querendo escutar o plano dos chefes. O Raposinha não leva só o nome Raposa no apelido. Ele realmente é um não humano, só que ele tá disfarçado como DJ. Ele até ativa a sua orelha de raposa para conseguir escutar melhor. Lá dentro, a Yechá fala que apesar dos imprevistos, eles o encontraram. Ela acredita que logo vai conseguir trazer ele até aqui. Um dos chefes pergunta se ela realmente vai conseguir dar conta, mas a Yechá responde que vai ser sem problemas. Na verdade, isso torna as coisas ainda mais fáceis. Os chefes não entendem muito e ela explica direito. Eles confirmaram o paradeiro do garoto, mas pelo que parece, ele ainda não sabe quebrar o selo do tigre. Porém, graças àqueles idiotas, eles conseguiram isso sem esforço. Um dos chefes fala que ouviu dizer que o tigre era o não humano mais forte da história. Então ela realmente tem certeza que consegue lidar com ele sozinha? Achando engraçada, Yechá sorri. Um dos chefes pergunta por que ela tá sorrindo, mas a mulher pede desculpas. Ela explica que, como ele disse, ele era o mais forte da história. E isso já tá no passado. É, rapaziada, agora a Yechá tá começando a ter mais traços femininos. Digamos que agora tá dando pra reconhecer ela como mulher. Abrindo a porta, um segurança chama pela chefe. A Yechá na hora pergunta o que aconteceu. O subordinado fala que aquele DJ tava ali, bisbilhotando atrás da porta. O Raposinha diz que não, pô, ele só tava procurando o banheiro. Só que assim que a Yechá vê, os dois se encaram. A mulher parece que identificou o seu poder. Na hora, ela começa a ativar a sua habilidade, perguntando quem ele é de verdade. Mas o Raposinha só diz que ele foi descoberto. Logo em seguida, o garoto toma um susto. A mulher tá vindo com tudo pra cima dele. Ela pega ele pela gola e pergunta mais uma vez quem diabos é ele. Só que ela nem deixa o Raposinha responder, já chapa ele na parede.
que essa maldita fez a pergunta se não ia deixar ele responder? Vixe, engraçado que o Raposinha diz que realmente ela é bem forte, mas ele também não construiu aquele físico ali todo à toa. O Raposinha tem a habilidade de tirar a mulher do sério, então já tomou mais um chutão na cara. Dessa vez até atravessou a parede, mas de novo ele sai lá, bem tranquilo e provocando. Ele diz que a irmã é poderosa, mas ela quer brincar mesmo. O doido da cabeça sai correndo pra ver se a mulher vem atrás. Ela manda todos os seguranças partirem pra cima dele. É aí, meu amigo, que a cambada vem com tudo. Digamos que a luta vai ser 1 contra uns 6, só que o Raposinha, bem, é meio doido da cabeça, né? Ele viu uma janela ali e diz que vai pular com tudo. É doido, já deu pra reparar que esse cara é doido. Ele não quis nem saber de altura ou qualquer coisa do tipo, ele só pulou. Até os seguranças ficam impressionados, pensando que ele é retardado. Ah, mas é porque o Raposinha tem poderes, então ele consegue cair de boa. Ele até olha pra trás pra conferir se alguém seguiu. Ih, rapaz, mas não é que seguiram mesmo? Por mais um pouquinho ele tomava um socão da Yeshá. E a mulher não para, lá vem ela com mais um chute. Como errou o primeiro, ela já vem com o segundo. Mas o moleque é bom nas esquivas. Caindo no chão, ele avisa pra ela que agora é sua vez. O garoto começa a ativar sua habilidade mágica de fogo e começa a lançar lâmina de fogo, com pedra de fogo, com bola de fogo. Ele lançou tudo com fogo. Isso acaba pegando a Yeshá um pouquinho de surpresa. Só que mesmo assim ela resiste a todo o impacto de frente. O Raposinha percebe que acertou em cheio no meio do ponto vital, mas mesmo assim a mulher nem se mexeu. A Yeshá reconhece essas chamas. Esse tal de Raposinha não é Raposinha coisa nenhuma, ele é raposa de 9 caudas. No fundo a gente vê uma van preta. Nela alguém pede um relatório e esse carinha aí diz que o incidente está ocorrendo perto da boate. Se voltando para dentro do carro, ele pergunta para sua chefe se devem agir agora. Essa daí é a Kai Make, a chefe do grupo de agência de segurança nacional. Ela fala que, talvez sim, eles devem passar lá para dar um oi. Na cena seguinte, a gente meio que vê o Prota sonhando? Pelo visto sim, ele se lembra da sua amiga chorando antes de cair. Mas é aí que ele levanta do nada. Só que ele também não entende o que tá acontecendo. Por que ele tá em casa? O T fala pra ele voltar a dormir. Ainda tá muito cedo. O Prota pergunta se foi ele que o trouxe pra casa. E o T responde que sim, claro, né? Quem mais traria? O Hisham pergunta sobre o Young-Hoo e aquelas pessoas. No final das contas, que tipo de seres eles eram? Na verdade, desde pequeno ele consegue ver algumas coisas. Coisas que ele não deveria ver. Mas sua mãe sempre dizia que todos eram bonzinhos e amigos da humanidade. Ela falava que ele não precisava ter medo. O T pergunta se a mãe dele realmente disse isso, mas o Prota fala que tem a serpente e tem o Young-Hoo, fora aqueles 3 malucos da gangue. O T sabe, não sabe? Sabe quem são aquelas pessoas? Por que elas estão atrás dele? O Tigre pergunta de novo onde tá a mãezinha do Prota. Bom, o Prota fala que infelizmente ela faleceu. O T pergunta o que a mulher disse quando deu esse pingente de jade pra ele. O Hisham comenta que ela tinha dito que aquele amuleto era pra segurança dele e era pro garoto usar sempre. O T diz que tudo bem, então pelo visto ele vai ter que fazer uma visita à mãe do Prota. Na hora o moleque surta, tipo, como assim? O que ele tá dizendo? Pena que a cena deixa os dois de lado. A gente volta pra Yeshá e a raposa de 9 caudas. A Yeshá comenta que não esperava que a raposa fosse tão bonita. O Raposinha fala que, eu me sinto lisonjeado. Mas pra quem tá se perguntando por que eles dois não estão caindo na porrada, é só olhar ao redor. Tá todo mundo vendo o que tá acontecendo. Inclusive, viram as chamas do Raposa. Tem gente que tá até filmando. O Raposo olha pra trás da Yeshá, tomando um susto. Só que quando ela vai olhar pra trás, ele já meteu o pé. O safado é espertinho. Trollou a Yeshá na mais básica da básica. A Yeshá pensa que esse maldito é muito astuto. E um tremindo lazarento também. Ela também não fica pra trás. Ela quase quebra o caminhão do correio. Mas depois pula pra cima do prédio. Só que adivinha quem tava lá esperando por ela? O Raposinha já tava de tocaia, só esperando ela aparecer. Ele dá-lhe uma cortada de fogo na mulher. É aí que agora você pensa, é o fim dela. Só que não. A maldita não conseguiu desviar, rapaz. Agora ela vem com um sorrisinho na cara pra dar um socão na cara do Raposinha. Por isso o garoto meio que não esperava, né? Também não esperava que ela fosse tão rápida assim. Mas a maldita joga o braço lá atrás pra pegar o máximo de impulso. Depois dá-lhe um socão no Raposa. O Raposa percebe que o nível de força dessa mulher é muito alto. Pra piorar, ela não para, ela já vem tentando guindar embaixo. Só que o Raposa é mais rápido, filho. Ele pula pra trás. Quer dizer, ele não é tão rápido assim, não. A mulher tá vindo pra dar um socão nele no ar. O pior de tudo é que ela consegue. E esse aí é bem encaixado, viu? Porque, porrada. Já na parte de baixo do prédio, a Kai Meki pede ajuda dos seus subordinados pra dispersar a multidão. Como ela não é cega, ela tá vendo tudo que tá acontecendo lá em cima.
Quer dizer, pelo menos uma parte, né? Ela conseguiu ver muito bem aquele maldito feixe de luz. Voltando lá pra cima, a gente viu Raposinha gemendo de dor. Ele diz pra Yeixá que realmente esse daí foi forte. A cabeça dele tá começando a zunir. A Yeixá fala que ele não foi nada mal. O garoto é a segunda pessoa que leva um soco dela e se mantém vivo. Quer dizer, o soco com toda a força. O Raposa de 9 Caudas fica um pouco decepcionado com isso. Por que ele não foi o primeiro? Quem é esse primeiro aí? Ele quer conhecer agora. Eita, que a mulher começa a entrar no seu modo trembolona. Ela diz que o Raposa não é digno nem de tocar no sapato da pessoa. Pra não ficar pra trás e apanhar de novo, o Raposa começa a ativar suas chamas. A Yeixá percebe que lá vem ele de novo com esses truques. Só que aí que ela vê que ele não tá fazendo nenhum truque não. Na verdade, o maldito tá voando. O Raposa sorri. Ele sabe que ela não vai conseguir pegar ele lá em cima. Usando quase seu máximo poder de fogo, ele ataca de novo. E dessa vez a Yeixá não tem muito pra onde escapar. Ela só recebe aquela porrada de fogo todinha. Mas o bom é que ainda conseguiu se manter viva. Vendo que ela tá acabada, Raposinha desce lá de cima. A mulher pergunta há quanto tempo ele tá na Terra. Com certeza despertou tem um tempão. O Raposa fala que não se lembra muito, ele nunca parou pra contar. A Yeixá pergunta qual o objetivo dele afinal, o que ele quer. O Raposa diz que também gostaria de perguntar pro chefe dela qual é o objetivo final dele. Qual é o seu propósito? A Yeixá só pressiona seus punhos. Sorrindo, ela diz que tudo bem. Opa, mas é aí que a Kaimeki que interrompe, mandando todo mundo botar a mão pro alto. Se mexer, ela atira. O Raposinha na hora já levanta a mão. Por mais que um tiro não vá fazer muita coisa nele, né? A Yeixá, entendendo tudo, pergunta se ele trabalha pra eles. Claro que a Raposa diz que não, ele lá tem cara de otário. A Yeixá diz que da próxima vez, com certeza ela vai derrotar o Raposa. A Kaimeki manda seus subordinados pegarem os dois. Porém, eles não vão conseguir. A Yeixá já pula do prédio, caindo no meio da multidão como se ninguém fosse perceber. A Kaimeki fala que definitivamente isso não é coisa de um humano. Então o que diabos é ela? Opa, a Raposa aparece perguntando se ela realmente quer saber. Na hora todo mundo aponta suas armas pra ele. Porém, ele diz que tudo bem, podem prender. O que essa Raposa tá aprontando? O que ela quer? Algumas horas se passam. O investigador comenta que o nome do suspeito é Jiang Xiaohu, nascido em 4 de outubro de 1971. O investigador questiona essa história de 1971. Como assim? Ele tem mais de 50 anos. O rosto não parece ter nem 20. A Kaimeki pergunta se não é óbvio. A identidade dele é falsa, né? Mas enfim, ele pode continuar lendo. A Raposa fala que se eles vão gravar, então que grave direito. Pera aí que ele vai virar o seu lado esquerdo, que é o melhor. A Kaimeki fala pra ele parar de graça. Por que ele começou a lutar com a Duye? Eles já se conheciam? A Raposa pergunta se é realmente isso que ela quer perguntar. Ela não viu as chamas disparadas e a mulher saltando os 5 andares? Ela não tem curiosidade pra saber nada sobre isso? A Kaimeki fala que com certeza tem. Porém, imagina que o homem precise deles. Senão não teria se entregado facilmente. A Raposa fala que realmente a reputação da chefe de equipe não é à toa. A Kai pergunta pro Jiang Xiao qual é a sua verdadeira identidade. Ele levanta sua mão de repente e acaba ligando os refletores. O safado diz ser o magnífico, o lendário. A Raposa de 9 Caudas, quebrando as suas algemas, ele diz que os seres que vivem nesse mundo não são apenas os humanos. Assim que ele quebra a algema, a Kai já aponta o pistolão. Mas é aí que a cena de repente muda pra uma espécie de favela. Lá a gente vê um mendigo sendo cercado. Os valentões avisam que não tem problema nenhum ele mudar de casa. O problema todo é ele fazer isso sem dizer nada. É algo de respeitoso com eles, não acha? Mas enfim, ele já separou o dinheiro? Opa! É nesse momento que alguém chega na cena. O tiozinho aponta pra trás, mandando os valentões olharem. Lá chegou um maluco bem estiloso com um sobretudo verde. Será que a gente pode falar que sobretudo é uma capa? Se puder, a gente sabe que esse aí também é bom de porrada. Bom, o gordão pergunta quem é ele. Se esse maluco achando que é o Batman já viu o suficiente, já pode vazar. Mas é aí que o gordão começa a rir. Ele puxou o quê? Um taco aquilo ali? Agora ele é um segurança, é? Amigo da vizinhança? Mas se ele quer brigar, então tudo bem. Ele que venha pra cima, vamos ver se ele é bom mesmo. Rapaz, bom eu não sei, mas com essa cicatriz no olho ele passa um medo. O gordão começa a rir, percebendo que o cara tá se tremendo todo. Mas o que ele não viu foi o porrete chegando. Meu amigo, pense numa porrada bem dada. Mesmo pesando uns 200 quilos, o amiguinho voou igual papel. O maluco
maluco que tá parecendo bastante o tigre. Fala pra todo mundo vazar, ou vai ser o próximo. Fala aí, não parece o tigre não? Deve ser algum parente, só pode. Enfim, voltando lá pra investigação. O Prota já tá acorrentado e todo mundo tá mais calmo. A Kai pergunta se então ele tá dizendo que a lendária raposa de 9 caudas. Isso realmente é algo difícil de acreditar, não acha não? A raposa diz que em mitos e lendas, os humanos criam essas existências divinas. Mas na verdade, todos eles são não-humanos que entraram na Terra vindo de outra dimensão. O subordinado pergunta se é tipo Superman, mas a raposa responde que é quase isso, mais ou menos, tá por aí. Os não-humanos com força e coragem se tornam deuses da guerra, e os não-humanos com beleza inigualável se tornam deusas da beleza. Embora eles tenham vindo de épocas e lugares diferentes, eles vivem entre os humanos há muitos anos. A Kai meio que diz que tudo bem, ela vai acreditar nisso por enquanto. Ela diz que provavelmente ele já sabe, então ela vai ser direta. Os dois fazem parte da equipe de investigação temporária da Agência de Segurança Nacional. Ela foi formada para monitorar a gangue Yeshá. O subordinado escuta tudo e não gosta muito da chefe ter feito isso. A Kai meio que fala que a chefe dessa gangue é a Duye. Eles já perceberam que com certeza ela não é uma humana comum. A raposa fala que ela adivinhou certo. Ela também é uma não-humana que veio de outra dimensão. A Kai pergunta então quão forte ela é. Tipo, se ela tivesse atirado naquele momento mais cedo, o que teria acontecido? Quebrando as algemas, a raposa sorri, dizendo que provavelmente ela teria pegado a bala com a mão. Claro, se fosse ele, teria escolhido desviar, mas ela não. A Kai não é boba, né? Na hora já puxa sua arma e fala que entendeu. Mas por que ele tirou a algema, hein? Preso de novo, a raposa fala que acabou esquecendo. Duye não é o nome verdadeiro dela. O nome é Yeshá. Pois é, igualzinho o nome da gangue. Falando no diabo, o mordomo fala pro seu mestre que a senhora Yeshá tá solicitando uma audiência. Já frente a frente com seu mestre, a mulher se curva. Bem gentil, ele pergunta se ela gostaria de uma bebida. Mas já que ela não aceita, ele pergunta o que houve na confusão da boate. Rapaz, eu não queria dizer nada não, mas esse cara aí parece o Prota, hein? Já falei que o outro parecia o Tigre, agora esse aí parece o Prota. Mas enfim, ela diz que não foi nada. Nada que ele precise se preocupar. O mestre fala que pelo visto ela se machucou bastante. Digamos que o trabalho foi árduo. Aí Yeshá pergunta se o mestre não vai perguntar sobre aquele cara. Mas o homem diz que não, é pra deixar o cara embora. Ninguém vai acreditar no que ele diz. Em breve, o governo deve tomar alguma providência. Ele imagina que esse deve ser o objetivo inicial daquele cara. Aí Yeshá fala que meros humanos não são páreos pra eles. Mas o mestre, que é mais esperto, fala que eles não podem sair matando os humanos. No final das contas, se eles fizerem isso, quem é que eles vão governar? Ele conhece um amigo interessante pra resolver um assunto. A garota deve ir atrás dele. Aí Yeshá pergunta se essa pessoa também é um não-humano. E o mestre responde que sim. Esse aí vai ficar encarregado de trazer aquele garoto. Mas ela vai se esconder por um tempo. Saindo, a mulher diz que entendeu. Ela vai ficar na surdina. Depois disso, a gente vê alguém falando pro Lord Jilong que ele realmente tem a lealdade daquela mulher. O Jilong fala que ela é o seu braço direito e esquerdo, o seu escudo mais forte. O homem desconhecido fala que agora entendeu. O mestre diz que uma hora apresenta a garota. Mais cedo ou mais tarde, ela vai precisar ficar mais ciente desse assunto. O homem desconhecido diz que tudo bem. Ele vai ficar esperando. Já de volta naquela favelinha bem organizada, a gente vê uma galera se ofendendo. Provavelmente a porradaria vai rolar solta. Aí, eu falei que vai rolar um negócio bom? Não, deixa pra lá, esquece que eu disse. Vai rolar é uma surra, olha com quem que eles estão mexendo. Logo com um mendigo fumante? Não vai prestar. A gente vê que essa rapaziada que tá junto é os gordinhos que apanharam. Os 3 porquinhos, sabe? Só que dessa vez eles trouxeram a porcalhada toda. O mendigo diz que dessa vez tem bastante gente, né? Então ele não vai se segurar. Ele já vem com tudo, levando o primeiro. Engraçado que o pessoal dessa obra gosta de focar na cara, né? Se abrir uma clínica dentária nessa obra, meu amigo, você fica rico. Que pense num povinho pra perder dente. Os irmãos dizem que vão pra cima, mas é aí que o mendigo começa a imbuir o seu taco. E rapaz, ele dá uma porrada que leva os 10 de uma vez. Essa galerinha aí, meu amigo, apanhou igual menino novo. Nem pra mãe eles apanharam tanto. Ah, mas um dos irmãos não ficou parado. Viu que o otário tava de costas e já veio com a faquinha. Não, pera aí. Aconteceu o impossível, a faca quebrou. O gordo até pergunta se esse maldito é um fantasma. Pro azar dele, o mendigo nem pensa 2 vezes. Ele já vem com a cotovelada bem no rosto. O gordinho pensou que, pô, tá bom, já apanhou, agora vai parar por aí. Mas o valentão queria dar um ponto final nessa história. Vendo a cara dele, o gordo fala que ele é um monstro. Não tem a necessidade de bater mais não, ele já desiste. Mas infelizmente o mendigo não tava muito pra papo. Tempo depois alguém fala pra ele que a sua performance não foi nada mal. É até que impressionante. Mas a gente vê que é Yeshá. O fumante pergunta se a mulher é da mesma laia deles. Se for, pode vir pra cima
cima sem medo, meu amigo. De preferência vem logo todo mundo junto. Aí Exá fala pra ele ficar calmo. Pode abaixar o porrete. Ela não veio ali pra brigar. Pena que a gente não vê a continuação disso. Na verdade, a cena pula pra 2 dias depois. Finalmente, a gente volta pro nosso garoto, que tá lá todo pensativo. Ele tá se lembrando do que aconteceu antes. Aquele papo que o T falou de visitar a mãe dele. Na hora, ele nem soube muito bem o que dizer. Claro, o susto foi tremendo. Pelo menos, o T tinha explicado que há cerca de 5.000 anos atrás, ele foi selado naquele pingente de jade. Não, pra ser mais preciso, ele escolheu se trancar lá dentro. Ele ficou numa escuridão que não conseguia ver nem os próprios dedos. E passou longos, confusos anos lá. Ele precisa descobrir o que aconteceu durante todo esse tempo. E também precisa entender como é que o pingente de jade veio parar na mão do Prota. Caso contrário, ele não vai ser capaz de amar esse mundo. O Prota não entende muito bem essa história de amar o mundo, né? Pelo que ele tá vendo, o garoto tá amando até demais. Já comeu uns 5 pacotes de biscoito, mas tudo bem, né? Não tá amando não. O Hee-chan fala se pode fazer uma pergunta. Quando ele tava lutando com Young-Hoo, de onde veio aquela força que jorrou do seu corpo? Depois disso, não importa o quanto ele tente, ele não consegue invocar aquela força. Será que realmente ele é humano? O T diz que obviamente ele é humano, só que definitivamente não é humano comum. Esse poder pode estar relacionado ao pingente de jade. O Prota pergunta se ele pode ser um não humano igualzinho ao T, mas o T diz que não, com certeza não. O moleque é fraco demais pra ser um não humano. Teria que ser um não humano mais fraco que ele já conheceu. O maldito não tá conseguindo abrir nenhum pacote. Já irritado com isso, o T rasga o saco. E até diz que os não humanos reconhecem uns aos outros. Ele consegue sentir os não humanos que estão perto dele. Por exemplo, ele tá sentindo que tem um não humano naquele trem agora. Ó o safado ali na porta, ó. Ih, rapaz, essa botinha aí eu conheço. Vendo o homem, na hora o T se prepara pra batalha. E realmente, podemos dizer que vai ser a batalha. O Tigre comenta com o Hee-chan pra ele se preparar pra descer. Mas o Hee-chan pergunta se ele tá maluco. Aquilo ali é um trem-bala, meu amigo. Não tem como pular pra fora, não. Mas o T não tá nem aí. Ele fala pro garoto ir rápido. Sabendo que eles não têm muita opção, o nosso fumante só sorri. O T reflete que deixar o Hee-chan ali só vai o atrapalhar na luta. Dito isso, ele segue o lema dos 36 estratagemas. Fugir é a melhor opção. Eu ainda não entendi como, mas ele conseguiu pular do trem. O Prota que ficou cagado com isso tudo, né? O garoto achou que pelo menos estava seguro, até olhar pra cima. O maldito do fumante já tava vindo com tudo. A sorte é que o T conseguiu desviar a tempo. O garoto pergunta pro mendigo se ele é um dos cães de guarda da gangue Exá. Como o fumante não falou nada, o T já partiu pra cima. Ele já lasca um soco pra ver se o pulmão do fumante tá bom. Depois vem com a pesada sinistra, fazendo o nosso mendigo voar longe. O mendigo dá uma olhada melhor no T. Vendo que não conhece, ele fala, ora, então é um rostinho novo. O tigre fala que ele realmente tem uma percepção boa. De fato, não faz muito tempo que ele nasceu. Tecnicamente, ainda era pra ele ser um bebê. O fumante fala pra então ele segurar esse presente de recém-nascido. O T, na hora, toma um susto. Não pelo poder, mas sim porque tava indo na direção do Prota. O único jeito de parar é que ele dispara se jogando na frente. Mas aí abriu a guarda que o fumante queria. Ele aproveita a oportunidade pra dar um socão no tigre. Digamos que agora o jogo virou. Quem tá batendo é o adversário. E pior, lá vem ele com os 2 pezão na cara. O tigre fica revoltado com o fumante. Ele ousa atacar um humano indefeso? Ele não tem vergonha disso não? O mendigo fala que talvez o alvo real seja o garoto. Isso não passou pela cabeça dele? Não passou não. Deixando os dois de lado, a gente vai pra uma mansão. Lá a gente vê alguém relaxando, dizendo que o tempo tá ótimo. O subordinado pergunta pra sua chefe se ele pode fazer uma pergunta. Aquele mendigo que eles viram ontem, qual é a real identidade dele? Aí Exá fala pro Fred que ele cresceu no exterior, certo? E alguma vez seus pais já contaram histórias mitológicas sobre o país? O Fred responde que um pouco. Já falaram sobre demônios, monstros ou algo do tipo. Aí Exá fala que é exatamente isso. Aquele cara já apareceu nas histórias mitológicas. Ele sempre aparece de repente, dá uma surra em todo mundo. Eita, rapaz, que ela se levanta e mostra que é sim, mulher pai gente, ó. Enfim, ela diz que o mendigo é o rei unicórnio. Pois é, um maldito rei unicórnio, que por sinal tá vindo com tudo pra cima do T. O T até admite que seu oponente tem bastante força, mas pelo visto não é o suficiente pra o derrotar. O T fala que o rei realmente é um pé no saco, mas infelizmente essa batalha vai ter que acabar ali. Ele vai começar a lutar sério. O rei unicórnio na hora sente a pressão, rapaz. O tigre ataca usando seu corte da nuvem, mas graças a Deus a sua arma estava na frente. Mas também se não pegasse na arma,
o unicórnio ia ficar com menos um olho. O T não para, já se virou e partiu pro ataque de novo. Dessa vez, o rei não ficou parado, ele até atacou, mas o T desapareceu. Quando o moleque reaparece, ele já tá no teto. O unicórnio sente a pressão, mas não desiste. Ele foi atacar o tigre no teto, mas o maldito já desceu. Pra sua infelicidade, agora ele tá totalmente exposto. Literalmente, o inimigo tá nas suas costas. Lá ele. O tigre fala que duvida muito que ele vai aguentar esse próximo ataque. Ele vem com tudo, com seu corte de fogo. E dessa vez, realmente, o rei unicórnio não consegue desviar. O golpe pega certeiro no meio da barriga. Vendo que a vitória foi garantida, o T até faz pose pra foto. Pois é, ele é doidinho assim mesmo, é maluco da cabeça. Como ele não tá vendo que tem uma luz vindo na direção dele, o Prota até tenta avisar. Mas é tarde demais, o menino foi arrastado com força. Lá ele de novo. O maquinista toma um susto com aquela coisa feia no seu para-brisa. Mas o pior é que agora o Prota tá sozinho e totalmente indefeso. O rei unicórnio até pensa que, bem, agora ficou fácil demais, não ficou não? Ele só chega no moleque e o manda acompanhar. Ou então é morte na certa. Mas e aí, ele vai fazer o quê? A decisão é toda dele. Escuta isso, deixa o garoto bem assustado. Mas a gente volta no passado, quando o unicórnio estava recebendo a missão. Ele diz que, em outras palavras, a Yeshá tá querendo que ele capture um estudante. Ela diz que sim, é isso mesmo. Só que, reparando ao redor, ela fica um pouco incomodada. Tem muito fofoqueiro na janela, de olho neles. Mas tanto faz, que se lasque. Por mais que tenha bastante fofoqueiro, isso não vai mudar muita coisa na vida dela não. O unicórnio pergunta se o garoto também é um não humano. Mas a Yeshá fala que não, ele não é. Mas tem um porém. Tem um cara bem forte que protege o garoto. Então não vai ser tão fácil capturar ele. O que ela esqueceu de avisar é que esse garoto, de certa forma, tem uma existência mais perigosa que a do tigre. Por mais que a aparência dele pareça frágil e patética, como é que ele ia imaginar que esse garoto poderia ser perigoso? Voltando nos tempos atuais, a gente vê que o rei unicórnio agarrou o garoto. Infelizmente, o Prota não tem muito o que fazer contra ele. Mas só pra dar um teste, só pra ver se o garoto realmente é perigoso, o rei dá um tapa na cara dele. Na hora, o Prota começa a cuspir sangue. O rei pergunta que tipo de poder oculto ele tem. Como o Prota não tem poder nenhum, quer dizer, ele até tem, mas não sai o tempo todo, a única opção que resta é ir pra baixaria e começar a morder. É uma pena que isso contra o unicórnio não serve de nada, então ele joga o garoto longe. Ei, moreno, vai devagar que isso aí é um humano, viu? Isso aí não tem poder não, meu amigo. O que ele cair, se machucar aí já era, e eu preciso de um Prota pra fazer essa obra, viu? Aproveitando a oportunidade que foi tacado longe, o Prota começa a correr. Pena que não adianta muita coisa, porque claramente o rei unicórnio é bem mais rápido. Em questão de segundo, ele cola do lado do Prota e dá um socão na barriga dele. O moleque na hora cai no chão. E o unicórnio diz que até que ele tem bastante resistência. Só que ele não tem muito tempo pra ficar de brincadeira. O Prota talvez tenha que dormir um pouquinho. Do lado de fora do túnel, a gente vê o T chegando pro resgate. Ele tá torcendo pra que o Prota esteja bem, né? Mas eu acho difícil. Na cena seguinte, a gente vê o Richan sendo arrastado pelo trilho do trem. O garoto tá lá, chorando, perguntando por que o cara tá fazendo isso com ele. O que foi que ele fez pra todos eles? Por que não deixam em paz o que ele fez de errado? Ih, rapaz, eu acho que tocou no emocional do garoto e agora ele tá começando a se modificar. O rei fumante maldito percebe que alguma coisa tá errada. O garoto não tá puro. Mas afinal, que diabos é isso? Ih, rapaz, o moleque se soltou e pelo visto tá invocado no samurai. Enquanto tá lá correndo desesperado, o T sente uma energia estranha. Ele tenta identificar essa aura. Até se pergunta se é um não humano, mas na hora consegue perceber que não é. É diferente. Será que é o Richan? Pois é, meu amigo tigre, infelizmente eu vou ter que te confirmar. É ele sim. E agora ainda tá destruindo o unicórnio. O cara não entende muito bem o que tá acontecendo e pelo visto, parece que o Prota tá usando o poder do Yong-Hu. Até a cara de psicopata tá parecida. O garoto começa a mexer a mão e o rei começa a se quebrar todinho. Ele até tenta resistir ao garoto com a outra mão, mas infelizmente não resolve muitas coisas. O desespero do rei unicórnio é tanto que ele até começa a se lembrar do passado. Ele veio pra esse mundo pra buscar redenção, sabe? Aquelas pessoas que perderam a saúde ou aquelas que estavam com a alma ferida. Secretamente, ele sempre ajudou todas essas pessoas. Mas será que agora a sua redenção finalmente acabou? Opa, pelo visto não. Ele desperta da hipnose do Prota, mas também dá de cara pra um trem. No desespero, ele consegue pular e escapar da morte. Mas sabe que essa daí passou perto. Mas afinal, por que ele tava ali? Ele nem se lembra de como foi parar exatamente no meio do trilho. Pra piorar a situação dele, o Mano Tigre chegou. Na hora ele fica um pouco desesperado, porque ele acabou de sair de duas situações que foi quase morte. Mas vendo a situação, a gente pode dizer que ele tem que agradecer o Tigre. Ele só tá vivo ainda porque o T apagou o
moleque. O tigre pergunta se o rei unicórnio tá cansado de viver. Ele realmente ousou machucar uma criança? Em principal, a criança dele? Pena que a gente não vê o resultado. A cena é levada pro corredor de um laboratório. Lá a gente vê a Yesha e o Jilong se aproximando um pouco mais do complexo. Eles são recebidos por um cientista. O Jilong comenta que pela carinha de felicidade dela, o resultado do experimento foi ótimo. A cientista pergunta se tá tão óbvio assim. Ela se apresenta para Yesha como Hua-He. Até diz que é uma honra em conhecê-la. A Yesha diz que não é possível. Hua-He, aquele famoso doutor? Não dá pra acreditar que aquela ali é a verdadeira forma dela. E realmente, esse tal de doutora aí, na verdade, eu acho que é a doutora. Ainda não deu pra saber o que é exatamente. Se adentrando no local de teste, a Hua-He fala que aquele experimento deu bastante trabalho. Primeiro, eles tiveram que ir à cena do crime para coletar o DNA daquele garoto. Depois, transplantaram o DNA coletado pro corpo de uma cobaia para verificar se teria alguma reação ou até mesmo rejeição. O Jilong pergunta qual foi o resultado. A Hua-He diz que superou suas expectativas. Se quiser, ele mesmo pode ir lá dar uma olhada. Através das observações, deu para reparar que a força, a resistência, o poder explosivo e a capacidade de regeneração do corpo da cobaia são funções do corpo que sofreram mudanças impressionantes. O Jilong diz que realmente é de dar inveja. A Hua-He diz que sim, mas ainda tem um problema. Com o passar do tempo, a função corporal e a capacidade de absorção da cobaia começam a diminuir drasticamente. Cerca de 24 horas depois, ela retornou lentamente ao estado anterior. Para extrair completamente o componente especial que sempre é produzido no corpo do garoto, o Jilong fala que vai ter que trazer o garoto ali. A Hua-He diz que é isso, exatamente isso. O Jilong pergunta qual é o estado da cobaia agora. A Hua-He responde que devido ao transplante mal sucedido, a cobaia está num estado extremamente instável. O Jilong diz que tudo bem, mas é para acordar ele primeiro. Ele quer cumprimentar o seu antigo conhecido. A Hua-He diz que tudo bem. No entanto, ele não acha isso impressionante. Ela quer dizer, como um simples humano consegue possuir tanto poder? Ao longo de 2000 anos, ela fez inúmeras pesquisas, só que essa é a primeira vez que ela vê algo do tipo. É quase uma piada contada pelos deuses. O Jilong diz que sim, talvez sim. Ou então seja um aviso dos próprios deuses. Falando em aviso, a cobaia desperta. O Jilong diz, há quanto tempo, meu companheiro? Mas pelo visto, a cobaia não gosta nem um pouco dele. Já começa a xingar o cara de tudo que é nome. O Jilong diz que é decepcionante. Ele continua do mesmo jeito, sempre mal educado. Rapaz, mal educado eu não sei, mas forte o bicho tá, porque ele conseguiu quebrar o vidro. A doutora na hora toma um susto e começa a ficar com medo, mas o Jilong não tá nem aí. A cobaia começa a xingar o Jilong de desgraçado e até pergunta se ele acha que é um deus. Só que o erro da cobaia foi ter achado que o Jilong tava sozinho. A Yesha já parte pra cima dando um chutão e faz o cara voar lá do outro lado da parede. Ela diz que se ele tá se achando fortão, então pode vir pra cima. A cobaia, cheia de ódio, não recua, mas o Jilong diz que é lamentável. A existência deles até então é destinada a enfrentar o vazio infinito. Ele só tá procurando respostas, mas tudo bem. Se ele realmente não entende, então tá bom. A Yesha percebe que seu chefe vai usar o seu poder. Claramente que ela não vai ficar na linha de fogo. A cobaia toma uma descarga elétrica gigantesca e na hora morre queimado. Tá igualzinho meu tio, ó, pretinho. O Jilong começa a ir pra frente, se aproximando do corpo. Ele diz que claramente não é um deus, mas também não significa que ele não queira desafiar os deuses. Ó o tanto de cobaia que o infeliz tem. Deixando aquela cena de lado, a gente vê um barquinho perdido no meio do oceano. Só de ver esse saquinho de biscoito já dá pra imaginar quem seja. Lá tá o T disputando a sua comida com as gaivotas. Ele diz que infelizmente não tem como dividir, elas são muitas, ele vai ficar com fome. Mas jogar cocô na sua cara foi sacanagem. Agora é melhor ela dar uma boa explicação, senão vai conhecer a morte. Quer dizer, pelo menos era isso que ele tava tentando fazer, né? Mas não consegue alcançar nenhuma. A gaivota, só de raiva, dá um tapinha na cabeça dele. E como ele tava na base do barco, ele perde o equilíbrio e cai na água. Ah, tapado. O Prota nem se importa muito, na verdade ele tá preocupado com outra coisa. Ele tá pensando no que aconteceu antes. Quando o Yeshan se levantou, ele perguntou pro T por que ele deixou o homem ir embora. No final das contas, ele era perigoso. O tigre diz que se tivesse que dar uma razão, seria porque ele é alguém que tem um lugar pra voltar. E pior, pessoas precisam dele. A gente vê o unicórnio chegando na sua favelinha, mas todo quebrado. Quebrado ele tá, mas a birita de cigarro na boca ele não larga, né? Enfim, os habitantes veem ele chegando todo arrebentado. Como ele sempre protege os habitantes dos valentões, todo mundo corre em seu auxílio. Voltando pro laboratório, a gente vê a Yesha
está recebendo uma ligação. Ela diz pro mestre Jilong que a operação com o Rei Unicórnio infelizmente falhou. Por que ele não a envia no lugar do rei? Com certeza ela vai ser bem mais eficiente. O Jilong diz que não vai ser necessário. Ele mesmo vai fazer isso. A Yesha pergunta se ele tá falando sério. Porém, o Jilong fala que finalmente as coisas ficaram um pouco interessantes. Por milhares de anos, ele observou as vastas mudanças nessa terra. Com isso, seu coração se tornou imóvel, parado como a água. Só que nesse momento ele sente finalmente a agitação. Ele até tinha esquecido que seu coração ainda batia. Finalmente, deixando aqueles dois malucos de lado, a gente volta pro barquinho do Prota. O barqueiro tá perguntando se os dois jovens realmente vão ficar naquela ilha. Ela é deserta, eles têm certeza que não preferem voltar? Pelo visto, os dois ignoraram o barqueiro. Ficaram por lá mesmo. O Yeshan diz que o nome da ilha é Ilha da Flor Branca. Até os seus 7 anos, ele morava ali com a sua mãe. Só que suas memórias estão um pouco confusas. O lugar parece um pouco diferente do de antes. O tigre diz que tá bom, chega de ladainha. Por que ele tá aí parado? Hoje é ele que vai ser o guia. A não ser que ele não se lembre de como é que chega no lugar. O Yeshan diz que não, calma lá, meu amigo. Ali é a terra natal dele. Pode confiar que vai dar certo. Andando, o Prota já pensa que é estranho. O lugar parece um pouco desconhecido. Embora ele não se lembre claramente, a Ilha da Flor, na sua memória, com certeza não era assim. O T já tá ali de trás, bem desconfiado, percebendo que o Prota nem sabe pra onde tá indo. O garoto começa a pensar o que diabos está acontecendo. Ele não consegue se lembrar de nada, mas por um milagre divino ele acha um caminho conhecido. Atravessando aquele caminhozinho ali, ele já vai conseguir ver sua casa. Quando ele era criança, enquanto brincava com seus amigos, ele podia escutar sua mãe por ali. E assim que escutava ela, ele seguia exatamente aquele caminho. Chegando mais perto, o Prota estranha. O que é aquilo? Por que sua casa tá desse jeito? O T também dá uma olhada ao redor, encontra uma árvore bem suspeita. Até parecer que ela foi queimada, mas com certeza não, ela foi destruída por uma explosão bem grande. Com certeza isso é obra de um não humano. Fora que ali atrás também tem umas escrituras estranhas. Tá escrito Flor Branca, Donzela e Celestial. Umas palavras confusas, mas ainda assim tá escrito. Pra tirar a dúvida, o T pergunta pro Yeshan o que a mãe dele fazia. Ah, meu amigo, tá explicado. Ele já diz que a mãe dele era uma xamã respeitada. Era até muito conhecida na região. O T diz que tudo bem, mas então por que a casa dele tá em ruínas? O Yeshan diz que não sabe muito. Depois que a mãe dele faleceu, começou a correr uns boatos estranhos. Eles diziam que sua mãe revelou um segredo celestial e por isso começou a sofrer punição divina. O tigre diz que entendeu, mas como ela morreu? O Yeshan diz que é exatamente isso. Ele também acha estranho. Não importa o quanto ele tente, ele não se lembra de nada. Ele só consegue lembrar que sua mãe sempre tinha a saúde meio frágil. Opa, é aí que ele finalmente se lembra de alguma coisa. Olha que coincidência. De cara, ele não entende como é que ele pode ter umas memórias dessas. Só que quanto mais ele pensa, mais a sua cabeça dói. Ele lembra de ter visto uma pessoa, só não consegue se lembrar quem é. O T diz pra ele deixar pra lá. É melhor esquecer isso por enquanto. Mas é aí que ele olha pra trás e manda alguém sair de trás da árvore. Até quando a pessoa pretende ficar seguindo eles? O homem diz que não foi nada mal, até que ele é bem habilidoso. Então, pelo visto, o garoto conseguiu descobrir ele. O T diz que com a presença dele seria um pouco difícil, né? Oxe, mas é aí que o velho some e aparece lá em cima do telhado. O velho diz que os dois são bem corajosos, mas o que eles vieram fazer ali? Caçar tesouro naquela casa abandonada? Ele diz que é curioso. Nunca imaginou que encontraria outros não-humanos naquela ilha deserta. O Prota diz que tudo bem, mas por que ele tá de costas? O velho responde que a silhueta é importante. O Prota não entende muito bem. Como assim, silhueta é importante? Bom, sem explicação, o velho se vira. Mas é aí que o Yeshan fala que se lembrou de algo. Antigamente, era esse velho que ficava segurando a sua mão. Pra não perder muito tempo, o T pergunta pro maluco quem ele é de verdade. O velho pergunta se ele realmente quer saber. Fazendo a maior cena, ele pula do telhado e ainda cai no chão fazendo pose de herói. Ele diz que se o garoto quer mesmo saber, vai ter que cair na porrada com ele e vencer. O T começa a ficar com raiva e até diz que embora sua aparência seja jovem, ele ainda é um sênior e o homem precisa respeitá-lo. O garoto é o lendário deus da guerra do Mar do Leste. E o velhinho percebe a furada que se meteu. Porém, ele não recua. O velhinho até tenta dar um soco, mas o T desvia bem facilmente. Logo em seguida, para nas costas do velho. O velhote volta com o giratório, mas o T consegue desviar de novo. Ele até provoca, dizendo que o doidinho da cabeça é lento demais. O velho diz que não tá gostando disso. O garoto é arrogante. O velho tenta dar uma espalmada, mas o T desvia de novo, dizendo que agora é só hora de atacar. Ele começa a passar a tramontina no velho. O velhinho diz que nem liga de apanhar, mas nas costas
não, nas costas não, lembra da silhueta? Ela tem que ficar perfeita, homem. Mas tá bom, até que o garoto não foi nada mal. Até faz jus à sua reputação. Mas embora seus movimentos sejam ágeis, falta um pouquinho de força e a base tá muito instável. O tigre diz, é o quê? Tu tá com essa audácia toda pra me criticar mesmo, é? Então tu vai conhecer a Rochelle e a Melody. E aí, tá faltando força? A base não tá estável o suficiente? Depois de apanhar, o velho continua sorrindo, dizendo que o padrão de ataque dele é bem óbvio. E essas unhas aí, é pra fazer cócegas? O tigre, já preocupado, pergunta, cócegas, tem certeza? Tipo assim, velho, tu já tá todo sangrando. O velhinho, alucinado, continua rindo igual um maluco. Mas depois cai no chão, já não se aguentando em pé. O T fala pro velhote parar de brincadeira e revelar logo a sua verdadeira identidade. O velho até tenta mexer a sua mão, mas infelizmente não tá com tanta força pra isso. Ele tenta mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Ih, rapaz, e quando ele mostra o dedo do meio, algo estranho sobe. Um totem surge do chão, jogando o T pra longe. O velho pergunta se o garoto realmente quer saber a sua identidade. Ele pode até descobrir, mas vai precisar estar preparado. O tigre se levanta, reclamando, cheio de dor. Ele fala que as habilidades do velhote não são nada comum, mas também grita pro velho que ele não tem tempo pra brincadeira. Se é pra ficar de gracinha, então também ele vai apanhar. Mas o velho já tava esperando por esse ataque. De novo, ele ativa aquela habilidade maluca. E mais uns 30 totens saem do chão. A sorte é que o T já tava preparado. Ele percebe que aquilo ali não passa de totem de madeira, mas mesmo assim é irritante. Rapaz, e aí que um sobe diretamente no ovo dele. O moleque não se aguentou o pé. Enquanto isso, o velho tá lá falando pra caramba. O prota pergunta se ele é o deus da terra. O velhote diz que ele é sim. Porém, ele só foi reparar agora? Ele achou que o moleque já tinha reparado desde o início. Ele tá ali invocando o totem de madeira, fazendo caramba 4. Como assim ele não foi reconhecido antes? O prata diz que reconhece sim, reconhece, poxa. Ele o viu quando era criança. O velho conhecia a mãe dele, não conhecia? O deus da terra responde que sim, agarrando a cabeça do prota como se fosse uma bola. Ele diz que já faz muito tempo. Ele ficou ali, esperando por anos, indo para um local mais reservado, uma caverna para ser mais exato. O deus diz que primeiro, o prota deve cumprimentar a sua mãe. Já lá dentro, Deus diz que ela tá bem ali. Meio que não era isso que o prota pensava, mas fazer o que, né? Ao invés de ser sua mãe de verdade, aquilo ali era um memorial. O deus fala pro garoto acender um incenso em nome da mãe. Algum tempo depois, os três estão na casa do deus da terra. O velhote fala que ninguém precisa sacanhar. Eles podem se sentir em casa e descansar à vontade. Revoltado, o T pergunta pro velhote por que ele foi tão agressivo. Ele nem pretendia tirar sua vida. O deus olha indignado. Ele realmente tá perguntando sobre violência? O maldito acabou com as costas dele todinha. Mas enfim, o deus da terra tá feliz porque ele ficou esse tempo todo preocupado com o prota. Na verdade, ele nem acredita que o garoto já cresceu tanto. Nos últimos 10 anos, o seu coração seguia sem rumo. Cada dia era como se ele estivesse meditando em uma caverna escura. Infelizmente, ele não consegue dar um passo sequer pra fora da ilha. Realmente aquelas coisas estranhas ali, né? Não seria muito agradável não. Mas pelo menos ele tá feliz. Ele diz que hoje se sentiu como se estivesse voltando pra luz, soltando aquele bastão bem feminino. O prota pergunta a verdadeira causa da morte da sua mãe. O velho pergunta pro Richão quanto ele se lembra do passado. O prota diz que se lembra de algumas coisas, alguns fragmentos. Ele lembra o dia que o deus veio o buscar, só que também naquela noite teve uma tempestade violenta, e foi nessa tempestade que sua casa foi atingida. E também tinha um homem. Ele tava lá parado em frente de sua casa, observando em silêncio. Escutando isso, o deus diz que no fim, parece que nada escapou do arranjo do destino. Ele diz pro Richan prestar bastante atenção. É aí que a gente vê um feedback do Deus pedindo pra ir parar aquele homem. A mãe do Richan diz que de jeito nenhum. Aquele homem quer se tornar um dragão. E o pior é que ele possui poder pra isso. Se o Deus for, provavelmente não vai ter chance de retorno. Além do mais, ele ainda precisa proteger o Richan. Como Deus teria força pra fazer isso e lutar com o homem? Ele não pode inverter as prioridades dos dois. Infelizmente, eles precisam fazer essa escolha. Claro que o Deus não gosta muito, né? É uma escolha difícil. A mãe do Richan fala que a família protege aquele pingente de jade por gerações. Talvez tudo tenha acontecido pra chegar nesse dia. É aí que o pequeno Richan aparece. Na hora ele vê que sua mãe tá ali, mas o deus da terra também tá. A sua mãe chama por ele, dizendo que tem um presente. Na hora o garoto fica todo animado. Só que a mãe diz que aquele pingente é um amuleto de proteção. A partir de agora vai ser dele. Mas aquele pingente vai sempre o proteger. E não importa a situação, ele nunca deve tirá-lo. O melequento fala pra sua mãe que isso
isso ali não é legal não, será que não tem outro presente? Tentando achar outra opção, o deus fala pra despertar aquele sujeito. Porém, a mãe do Hisham fala que se eles despertarem o tigre, até que provavelmente ele vai conseguir enfrentá-lo. Só que se eles fizerem isso, vão estar indo contra o destino. Então ela pede para que, por favor, o deus faça exatamente o que ela tá dizendo. O destino é imprevisível, mas ela acredita que esse melequento vai conseguir cumprir a sua missão. Já no presente, o Hisham pergunta pro deus da terra quem é aquele cara que quer se tornar um dragão. O deus diz que aquele ali é o arqui-inimigo da sua mãe. Ele é conhecido pelo nome Jilong. Na cena seguinte, a gente vai parar na viela de uma cidade. Lá a gente vê alguém correndo, bem ofegante. Ih, rapaz, é aquele homem cobra lá do início. Ele tá dizendo pra alguém não se aproximar. Por essa labareda de fogo, eu acho que eu sei quem é, hein? Batendo na cobrinha, o raposa diz que ele não precisa fugir. Ele só quer conversar um pouco. Só que esse conversar dele tá muito agressivo. O homem cobra fala pra raposa de 9 caudas não se aproximar. Só que a raposa pergunta pra cobra se não foi ele que despertou o tigre. Se foi ele que despertou, então com certeza deve saber onde tá. Depois daquele acontecido, a raposa tá explicando pra Kai tudo o que aconteceu. Há muito tempo atrás, a tribo do urso e a tribo do tigre travaram uma batalha feroz por essa terra. A Kai meio que fala que essas coisas que ele tá dizendo, ela já ouviu na escola. As aulas de história contavam essas mitologias quando ela era criança. A raposa diz que o que ela ouviu foram apenas histórias bem trabalhadas. Por trás tem a verdade que eles, humanos, não conhecem. Nessa guerra, a tribo do tigre avançou de forma implacável, varrendo tudo que encontrava no caminho. Tudo graças àquele general tigre, conhecido por ser o deus da guerra do Mar do Leste. A Kai meio que fica em dúvida. A tribo do tigre? Mas quem saiu vitorioso não foi a tribo do urso? A raposa diz que exatamente, mas isso aconteceu por um motivo. No final da guerra, o tigre simplesmente desapareceu. Depois disso, a situação da tribo do tigre piorou drasticamente. Meio que a maré da guerra virou. E no final, a tribo do urso conquistou a vitória. A Kai pergunta se então a pessoa que eles estão procurando agora é o tigre que desapareceu lá naquela época. A raposa diz que exato. A gangue Yeshá quebrou o selo do tigre. Claramente eles têm a intenção de recrutá-lo. Ele precisa impedi-los disso. Só que ele não consegue garantir que o tigre vai ficar do lado dele. A Kai meio que pergunta o que vai acontecer se o tigre escolher ficar do lado da gangue Yeshá. A raposa diz que nesse caso ele não vai ter escolha. O tigre vai ter que virar cinzas. A Kai manda esse idiota parar de fazer fogo essa hora da noite. Ele quer chamar a atenção, fica fazendo fogo por qualquer coisa. Mas de volta na nossa ilha, a gente vê o T falando que esperou por 5.000 anos. Hoje é o dia de acertar as contas. Ih, rapaz, ele tá brigando com o urso. Mas peraí, com o urso? Como é que ele tá brigando com a tribo do urso se ela já não existe mais? Bom, deve ser um urso normal, né? Mas ele tá lá, batendo pra caramba. Porém, depois de um tempinho, ele parou. A gente vê que esse maluco tava batendo era no urso de madeira. O Prota fica meio desconfortável vendo aquela cena toda. Mas é aí que o deus da guerra joga água nele e manda ele se concentrar. O Prota não entende muito bem de onde tá vindo aquela água, né? Não era pra meditar? O velhinho diz que naquela ilha tem tudo, só não tem cachoeira. Então ele arrumou um jeito de improvisar. O deus continua dizendo pro garoto que provavelmente ele já percebeu que é diferente dos outros. Mas também não adianta ser só diferente. Você pode ser o melhor das espadas. Se você não é forjado, não vai passar de um ferro velho. O garoto diz que sabe e tá pronto pra enfrentar o caminho. Ih, rapaz, é aí que o primeiro dia de treino começa e o Protinha já tá lá sendo arrastado. Durante a primeira semana, ele tá tendo que fazer 100 repetições de terra. Na segunda semana, foi meio que uma semana de book. Tudo que eles encontravam, eles metiam pra dentro. Na terceira, eles mudaram pra meditação. O Hisham tava lá. O Hisham tava lá, tentando se concentrar ao máximo. Ele sabia que precisava transformar completamente os poderes que absorveu. Mas para controlar esses poderes livremente, ele precisa de um coração calmo. É aí que ele se lembra da Suzy. E rapaz, é mesmo, a Suzy. Eu tava crente que em algum momento da obra ela ia aparecer. Imaginei até que o tigre tinha resgatado ela naquela hora que ela caiu lá embaixo. Mas pelo visto não, ela realmente foi de F. Caiu igual uma jaca podre. Eu juro pra vocês que eu tava na esperança que ela tava viva. Mas só agora eu fui me lembrar dela. Continuando, ele se lembra do Yong-Hu e também do Rei Unicórnio. Ele estava conseguindo tornar suas memórias dolorosas pacíficas, mas até lembrar desse desgraçado que levou sua mãe. O miserável, na época, perguntou cadê a habilidade da mulher. Se ela não tem, vai queimar e virar cinzas. O pior é que o Prota estava naquele dia e ele viu tudo. Ele tentou resgatar a sua mãe, mas era tarde demais. Como ele não conseguiu pacificar esse pensamento, o poder do garoto é ativado. O T sente a diferença na hora. Só que quando ele se vira, o moleque já sumiu dali.
Digamos que o poder dele não ativou da forma correta. O T pergunta o que tá acontecendo com o moleque, mas o Deus explica que provavelmente ele tá sendo contra-atacado pelos caras que absorveu. O Tigre pergunta se ele tá dizendo que os não-humanos que o Hisham absorveu estão controlando a mente dele. O Deus diz que, pelo visto, esse é o caso. A pessoa diante deles não é o Hisham. O Deus consegue sentir que aquela pessoa tá incrivelmente furiosa agora. Até pergunta pro Tigre o que o garoto absorveu antes. Com certeza ele não absorveu uma coisa boa. O Tigre fala que antes ele absorveu um não-humano tranquilo, mas depois um psicopata. Ele só não imaginava que esse não-humano era tão forte assim. Só que pode ser forte, mas também não tá com essa bola toda. Calma lá, né, meu amigo? Não, deixa pra lá. O cara era maluco da cabeça assim. O Prota começou a pular igual macaco. O Tigre começa a ficar com medo e pede pro velhote pensar em alguma coisa. E mais, a cor dos olhos do Prota começou a ficar estranha. O velho percebe que com certeza tem algo de errado com o garoto. Esses olhos não são humanos. Isso com certeza não é bom. Ele tá sendo devorado pelo não-humano dentro dele. Se o garoto não conseguir acordar logo, esse vai ser o fim dele. O Tigre é que tá lá se lascando. Ele até se pergunta que diabo está dentro do Hisham. Não é possível que seja um mero humano. Como foi que ele conseguiu uma força tão grande? O velho agarra o Hisham, falando que com certeza o Tigre já ouviu falar. Essa é uma habilidade divina, só que ela só é secretamente passada pelas donzelas celestiais da tribo do urso. Ela permite absorver o poder de não-humanos falecidos e tomá-los pra si. A pessoa não só toma, como também os fortalece. O T diz que não é possível, não, o Hisham não. O Deus diz que sim, o Hisham sim. Ele é o último descendente restante da tribo do urso. Eles precisam fazer o garoto acordar por conta própria, se libertar dessa possessão, senão ele vai estar completamente acabado. O Tigre fala que antes disso, provavelmente já vai ter morrido na mão dele. Pra não ficar só apanhando, ele também reage um pouco, né? Ele agarra no pescocinho do Prota. O pau que bate em Francisco também bate em Chico, meu amigo. Tiro trocado não dói. O Deus pergunta pro Hisham se ele consegue ouvir. Ele não pode perder pra esse cara que tá dentro dele. Ele precisa escutar atentamente a voz dentro do seu coração. É aí que a gente vê o Prota diretamente com a sua mãe. Ele tava lá se perguntando quem foi que fez isso com ela. Quem foi que a matou? O espírito da sua mãe diz que infelizmente a vida não permite ninguém escolher. Ela imagina que toda vez que ele luta contra esse destino cruel, ele sente esse ressentimento da sua mãe. Só que infelizmente a sua mãe só pode observar de braço cruzado. Ela só consegue ver ele sofrer sem fazer nada. E rapaz, é aí que o Prota não se aguenta. Ele começa a chorar, dizendo pra ela que sente muita falta. Mas é aí que o nosso garoto se liberta. Na hora ele faz um escarcéu, né? Mas pelo menos se liberta. O Deus da Guerra pergunta se o Tigre viu, não viu? O garoto voltou ao normal. Aquele ali é o poder que atravessou 5.000 anos, herdado diretamente da tribo do urso. Só que pra gente entender mais desse poder, vocês já sabem que infelizmente vocês vão ter que deixar bastante comentário pedindo a parte 2. Ô minha rapaziada, desculpa, mas eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram dessa obra, vocês já sabem, né? Comenta bastante, bate a meta que eu trago a parte 2. Mas é isso, fui!